amigos da Local TV, canal 25 da NET. Estamos aqui para a apresentação de mais um programa, o Cenário, que hoje tem como entrevistado o Fred Xerépio, membro de uma família tradicional da cidade na gestão de restaurantes aí desde 1943, quando foi instalada a primeira casa, que foi o Restaurante Xerépio. Aliás, vai ser um bate-papo bastante informal, revivendo a história dos restaurantes, do aparecimento dos primeiros restaurantes de Sorocaba. Fred, obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. Você já esteve em outra oportunidade, né? Ficando veterano. Exato. E muito obrigado, então, por você atender nosso convite. O prazer é nosso poder participar de programas assim, com reminiscências da época romântica de Sorocaba, vamos dizer assim, né? Tem gente que fala época pacata. Pacata. Nem tanto, mas nem tanto. Mas então, você falando de meu pai e meu tio com o Restaurante Xerépio. Mas nesse comércio já vem desde o tempo do meu avô, que tinha um empório Rio Branco naquela época, só com produtos importados, vinhos, latarias e tal. Naquela época era tudo importado. E ficava na esquina da Barão do Rio Branco, com a rua 15 de Novembro, que hoje é aquele prédio da maçonaria. Exato. Era um sobradão. Anteriormente devia ser a cadeia e a Câmara de Sorocaba, né? Um pouco mais por ali. É verdade. E o Restaurante Xerépio veio em 1943. Isso. Pois nas minhas memórias, assim, quando eu começo a entender o que é restaurante, até ter um pouquinho de grana e idade para frequentar, para mim era ir de vez em quando, né? Uma vez por mês, e olha lá. Xerépio era sinônimo de restaurante, né? E ele foi fundado por seu tio, né? Meu pai e meu tio, né? Ah, seu pai também. Sócios, né? Seu pai... Meu pai, Frederico. E o Jorge Frederico Xerépio. Depois foi prefeito, vereador. Ele foi prefeito depois disso, depois de 43? Foi em 43 ele montou, em 47 ele foi nomeado prefeito. Era período de revolução, né? Ele foi o último que foi nomeado, que era indicado pelo governador, que por sua vez também eram todos indicados, eram interventores. Era período de ditadura, né? Eram interventores. E 47, no final de 47, que houve a eleição em novembro, e em 48 já veio a primeira eleição direta, e essa Câmara, que hoje já está na 30, não sei quanta legislatura. Ali foi a primeira legislatura em 48, em que ele se candidatou e foi eleito na primeira legislatura. Como vereador. Como vereador. Sabe que tem um vereador vivo dessa Câmara? Tem. Milton Marinho Martins? O MMM. E o prefeito eleito nessa época foi o Gualberto Moreira, cuja esposa acaba de falecer também recentemente, né? Verdade. Exato. E na segunda legislatura ele apoiou meu pai e meu pai foi vereador. Exato. Falando dos restaurantes, né? Quais eram outros que tinham no centro da cidade ali? Restaurante mesmo? Restaurante mesmo, que eu me lembro do tempo de criança, era o Iaiá. O Iaiá vem depois, né? Veio depois. Eu já era jovem quando abriram o Iaiá. Iaiá era muito chique, né? Chique. Na época era do Rafael Cucurulo, ele que montou, depois vendeu para uns italianos. Esses italianos que montaram uma cantina com massas, né? Isso é importante porque o primeiro café de máquina de Sorocaba. Eles que trouxeram uma máquina italiana importada com café expresso, cappuccino, que na época não tinha. Não tinha, Então, outro que eu me lembro... Foi a novidade da praça, né? Foi que novidade, né? Virou um point, né? Verdade. Sabe que ali no centro sempre teve uns bares assim famosos, o esportivo que você falou. O bar esportivo era um pouco mais para baixo, que era o Sorocaba Clube, o Bar Xerépio, a sede do São Bento, e vinha o bar esportivo. O bar esportivo era um bar mais popular, assim, porque tinha mesas de snooker também. Como o Lambert não tinha também snooker? Também. O Lambert ficava do lado do Cine Caracante. Em frente? Em frente ao Cine Caracante. Ao lado do Caracante era uma bomboniere. Bomboniere também. Era uma bomboniere. É da Sofia, pode ser. Sofia Sheila. Pode ser. Então, e tem o Passarinho mais pra cima do Passarinho, que era bar, né? Passarinho era bar, mas começaram a servir também
começaram servindo pizza também e mais sanduíches, tá? Dona Genoveva, que o genro dela era o passarinho. E pizzaria? Pizzaria que eu me lembro dessa época, um pouco depois, o Richieri também, né? O Richieri é posterior à Pedra, né? Que na Barão de Rio Branco era a Pizza na Pedra. Pizza na era Pedra. do Gregório Carmona. Isso. E esse foi um precursor. Acho que sim, né? Acho que começa com ele, a precursor, pizza. Foi. E pizzaria, sim. Depois vem o Richieri, que era garçom. Frente o Correio, né? Ali de frente o Correio. Certo. Mas o Cerépio, seu pai ficou até um período, né? Depois ele passou para outra família, né? Não, nós ficamos até 1964, quando fundamos o OK. O OK, que na época, ele pegava bem no entroncamento da Marginal, que hoje virou Raposo Tavares. Era no Trevo, Raposo, né? No Trevo. Que a Raposo Tavares, naquela época, descia a Avenida São Paulo, passava pela Árvore Grande, subia a Álvaro Soares, né? Álvaro Soares, a Rua da Penha, Rua 7 de Setembro, saía na Praça 9 de Julho e começava a Avenida Paraná. Exato. Que cortava a cidade. A cidade era cortada pela Raposo. Aí, com a abertura da Marginal, nós montamos o OK ali, que hoje é o Boi na Brasa, certo? Certo. Então, ali foi na bifurcação. Nessa época... Escuta, é OK ou 0 km? Então, Sérgio, esse nome OK vem de uma... Originariamente, nós lembramos de um táxi, que é o Taxi Dancing, que tinha na Avenida Rio Branco, São Paulo, que chamava-se OK. E por que OK? E também uma curiosidade. OK é a palavra mais dita no mundo inteiro, é mais do que a Coca-Cola. Então é uma coisa fácil. Então já tem o marketing feito já. Feito, justamente. Agora, como ali virou parada de trânsito, passava caminhões, ônibus, tem uma época que não fechava, eram 24 horas abertas, quando 24 horas, 24, era 3 turnos eu tinha, 3 turnos. Por quê? Ia até Torre de Pedra, a Castelo, quando chegava a Torre de Pedra. Então eles preferiam entrar pela Castelinho, passar em frente e seguir pela Raposo por ali. E depois lá na frente, quando depois que abriram a Castelo novamente, pegaram. E então aqueles gaúchos e paranaenses e tal que paravam lá, falavam, por que 0 quilômetro? A gente explicava, não é 0 quilômetro, é OK. Pois é, mas o OK servia churrasco, né? Servia. Então essa é outra história que nós vamos deixar para o próximo bloco. Vamos para um ligeiro intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguarde. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Texis, ZF, GE e muitas outras, além de 3 unidades sistemistas da Toyota. E incorporações diversas. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando o Fred Cerépio. Fred, você falou de um restaurante à la carte famoso que foi o do seu pai e do seu tio. E as churrascarias, elas começam com quem? Aqui em Sorocaba. Sorocaba. Olha, que eu me lembro, um belo churrasqueiro, uma bela churrascaria, era o Rancho do Lilo. O Rancho do Lilo que na época ficava na... Que era um gaúcho, né? Gaúcho, e Passo Fundo, tchê. Passo Fundo. Ficava na Avenida General Carneiro, que hoje é onde ele sai, é Armando Panunzio. Ele construiu um rancho, como ele dizia-se na época,
Agora, a costela que ele fazia, as carnes que ele preparava, era... Mas sabe, Fred, existe uma outra informação que lembra que a Avenida São Paulo era uma passagem pesada de trânsito. Isso. E ali surgiram os primeiros restaurantes também de churrascaria, como seria o Marques. E mais em cima um que nós não conseguimos lembrar o nome. 1001, 1100, qualquer coisa assim, que era o número do prédio. Gira em torno de mim qualquer coisa. Que é ali perto da agência da Volkswagen, né? Correto. Certo, na Avenida São Paulo. Porque ali era o pesado do trânsito da cidade. Totalmente. Ali era Raposo, passava Raposo, passava tudo, não é? Chamou-se Avenida São Paulo, aliás, por causa disso, né? Ser a saída de São Paulo. Então, me parece que eram esses dois, né? O Marques ficava atrás do posto de gasolina do Montoro. Correto. No início ali da ponte. Correto. E depois, como você falou das pizzarias também, elas começam aí por volta de 1960, por aí, eu acho, 60, 70, por exemplo. Final de 60, década de 60. No tempo do Xerepe, que o Xerepe era um dos poucos restaurantes de Sorocaba, havia uma brincadeira que se fazia assim, que o melhor restaurante de Sorocaba era o Alemão de Itu. Porque era todo mundo acreditava. Na época essa brincadeira existia. Porque o sorocabano, não só o sorocabano, sempre o vizinho é melhor do que o... Não seria pelo aspecto econômico. Sorocaba é uma cidade operária, era muito operária nessa época. A clientela de almoço fora era pequena ainda. Muito pequena, mesmo porque o alemão, também os preços do alemão era um pouquinho até acima do que era o Xerepe. Exatamente. Era caro. Então era só uma... Mas era uma cidade turística, né? Também. Tem esse perfil. Mas quem frequentava era só a casta mais alta daqui da cidade. O Zé Povinho não tinha condição. Você lembra do primeiro restaurante alemão em Sorocaba? Do primeiro alemão? Quando foi? Na década de 60. Tem razão. Lá em cima, no viaduto. No viaduto. Beer Fest. Frequentei muito lá. E depois Sorocaba passa a ter vários restaurantes alemães. Coisa curiosa, né? Quer dizer, uma cidade com... alemães que vieram do tempo do Ipanema? Ipanema, meu avô Mas espanhol veio muito mais, até hoje não tem restaurante espanhol. O Carmona abriu um restaurante onde nós antigamente tínhamos o restaurante Xerepe, que foi derrubado. Nós compramos o bar esportivo e mudamos o bar Xerepe onde era o bar esportivo. Aí foi construído o prédio. A parte de baixo, o Toninho Carmona alugou e montou o restaurante dele. E com paejas, comidas. Espanhol. Shows, ele trazia shows de fora. Shows com espanhóis e tudo mais. Vender Flamengo, aquelas coisas. E não vingou. Porque o espanhol ficava tudo enfocado, intocado lá na Cebolândia, quer saber? É difícil. Mas, Fred, o seu tio não vendeu o Xerepe para um espanhol? Foi. Coincidentemente foi. Foi em 1964, quando nós montamos. Então vendemos o Xerepe. Me taxaram na época de louco, visionário, utópico, mas a gente já tinha um problema no centro de estacionamento. Tinha. Então, vamos lá para o centro. E lá nós descobrimos que ia ser a bifurcação. Graças ao engenheiro, Dr. Celso Baeta, que falou, aqui vai ser... Era o diretor do DR. Engenheiro, diretor, falou, aqui é a bifurcação. Então montamos o restaurante junto com o Flávio Pedrina, que montou o posto de gasolina. Certo. Que estão lá até hoje, só que hoje é Buenabras e o posto de gasolina continua lá. Então o Xerepe nós vendemos para um ele é um maître do Cabana, que era na Avenida Rio Branco, em São Paulo. De São Paulo, né? Isso mesmo. Ele era casado com uma viúva muito rica, então ela que pagou tudo. Patrocinou a compra do Xerepe. Ele era espanholão, mas meio que aventureiro, né? Não tinha parada fixa. Então, eu acredito que um ano e pouco, aí ele vendeu para os irmãos que trabalhavam no mercado que era Paca. Da Paca.
Era o Rubens Aurélio Dias e o Flávio Aurélio Dias, junto com o Hélio Delcice. E era ele que era o padeiro. Aí que montaram padaria Xerépel, cozinha industrial Xerépel e tudo mais Xerépel, mas tudo Xerépel. Porque eles patentearam e registraram o nome Xerépel. E eu, quando eu abri a terraça Xerépel... Pois é, essa pergunta é a próxima. Tá. Você tem uma experiência também... Desagradável. Que teve um episódio desagradável. Muito. Mas uma experiência em montar o seu restaurante, né? Foi. Como é que chamava? Terraça Xerépel, mas aí eu passei para Fred's. Era no segundo andar, né? No primeiro andar. Na terraça. Na terraça. Na Rua São Bento, não? Na Rua São Bento, de frente ao antigo Cine São José. Você usou o nome Xerépel e não podia, né? Eu descobri depois, né? Quando recebi uma notificação. Que é meu nome e eu não podia comercializar com o meu nome. É uma história meio complicada. O seu nome é Xerépel, né? Mas com o Fred você podia. Com o Fred podia. Daí você mudou. Eles patentearam, registraram o sobrenome, a marca, então virou marca Xerépel. Aí eles abriram tudo com o nome de Xerépel. Até uma distribuidora Volkswagen em Rondônia, por lá naqueles lados lá. Eles montaram? Eles montaram. Os irmãos. Rubinho e Flávio. Isso é que esses fãs de Xerépel, né? Na época a marca era forte. Era forte. Era muito forte. Família Xerépel. Afinal de contas, meu bisavô veio para cá, para Sorocaba, em 1850. 1850. Com essa leva de imigrantes alemães que vieram para a fábrica no Morro de Ipanema. Exato. Roma, Espírita, tem uma Celebre, tem uma leva. Oates também. Oates também é dessa época, né? 1850, 1860. Tem aquele pessoal que parente de um maestro aqui, Pica-Pau. Ciro Pica-Pau. Como é que era? Ciro Pica-Pau? Ciro Pica-Pau. Pois é, ele também. Groma. É Groma, alemão também, né? Da mesma época. Da mesma época, né? Só que Zequinha, nosso amigo Zeca Rodrigues, ele é Groma. Ele é Groma. Ele é Groma. Ele é neto do Nenê Groma. Esse daí era músico, músico, Nenê tocava no Cine Caracante, quando Cine São José, quando o palco, embaixo do palco ficava a orquestra, ele tocava nessa época. Você ouviu uma história de um bar de Sorocaba que recebia autoridades importantes para aperitivo e tal, que era no centro da cidade, chegou até a receber o Santos Dumont? Tinha. Você se lembra de alguma coisa? Lembro de alguma coisa, mas se você me perguntar o nome... Se você não lembra agora, você pode lembrar no próximo bloco, tá bom? Então tá bom. Vamos para mais um intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguarde. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo o mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando o Fred Xerépel, nosso grande amigo e entendido de restaurantes de Sorocaba. Aqui está sendo muito mais memorialista. Memorialista, verdade. Fred, esse tempo de Sorocaba indo para Itu, a busca de restaurante, acabou, né? Hoje Sorocaba está uma cidade... Nossa, hoje tem restaurantes
que se abre praticamente um por mês aqui. Tá? Eu acho que é mais do que um por mês. Ou mais. Mas antes de você chegar nessa história que eu perguntei para você, tem mais um aspecto que nós não completamos lá das memórias, como você falou. E sobre casa noturna, Sorocaba? Por que Sorocaba não tinha casa noturna? Eu lembro. Não tinha vida noturna? Não tinha. Porque nossa época era diferente, né? Nós somos pós-guerra, então a juventude que não eram rebeldes, mas não tinha essas facilidades que existem hoje. Né? Vocês trabalhavam à noite porque tinha estrada? Tinha, ok, sim. Ok. Não fechava. E na cidade só tinha o Bar da Lua, então na minha vida eu me lembro só do Bar da Lua, que funcionava... O Bar da Lua e o Bar do Cláudio, mas de madrugada. Não aprazível. Exato, quer dizer, não tinha por quê? Porque Sorocaba realmente era uma cidade, assim, que nós que não tinha força econômica para trabalhar à noite no bar, né? Para fazer uma balada. Bar da Lua em frente à Santa Casa. Santa Casa. Durante muito tempo funcionou 24 horas. 24 horas. Ao lado tinha o posto de gasolina. Exato. E depois virou parada de ônibus também, que passavam pelo centro. Isso. É o resquício da tal Avenida São Paulo, né? Que era ali, era a Pouso Tavares, na época. Mas tem um bar noturno, primeiro que eu me lembro em Sorocaba, que nós estávamos discutindo até pouco antes aqui do programa, que é o Arcobaleno. Arcobaleno. Do nosso querido amigo Mocinho. Do Mocinho, né? Isso é na década de 50, 60? Não. 60. Ou mais? 70. 70? 70. Década de 70. Certeza. Esse acho que foi o primeiro bar noturno. Assim. Era tipo de uma boate, vamos dizer, com o feitio que na época tinha, ele foi o precursor. Acho que foi mesmo, né? Foi. Era uma bela casa, bonita. Com ele, arquiteto, bom gosto. Ele construiu uma casa muito bonita, digna na época. Era na rua Cesário Mota? Cesário Mota. Em frente hoje é o Objetivo, né? O colégio. Naquele triângulo. Exatamente. Aquele triângulo. Hoje é um prédio edifício, né? Mas então voltamos... a residência dos Gatti. Dos Gatti, da família Gatti, um dentista, né? Então, vamos voltar então ao Sorocaba de hoje, né? A expansão que ocorreu da própria cidade e em função da cidade dos restaurantes, né? Correto. Os shoppings têm alguma coisa a ver com isso? Ou é anterior ao shopping? É anterior. Olha que faz 10 anos que nós já temos shopping em Sorocaba. É que a gente não percebe o shopping do Elias. Mais de 10 anos do Elias, em 20 anos, eu acho. 20 anos, tranquilo. Então, essa evolução eu acho que vem nesse processo, nesse período. Também. Você vê, só de japonês, de coreano, de chinês, tá proliferando aí. Impressionante. Pizzaria, então, de italiano. Pizzaria virou moda. Mais que sanduíche, eu acho que tem hoje. Muito mais. Então, mas isso tudo é um índice de desenvolvimento econômico, ou não? Inclusive, né, Sérgio, com essas indústrias que vieram para cá, e podemos citar até a Toyota que está aí, haja vista a expansão da Zona Norte. Hoje a Zona Norte é quase que... Hoje tem tudo na Zona Norte hoje. O cidadão não precisa mais sair da Zona Norte. Não. E vir para o centro, qualquer coisa, não. Ficou uma cidade quase que uma coisa estanque, né? O cara que mora lá, fica por lá mesmo. Sabe que uma pessoa estava observando outro dia para mim? Que nesses últimos 10, 15 anos, brotou em Sorocaba uma cidade maior que Itapetininga, que Itu. Isso, tranquilamente. Na Zona Norte. Zona Norte. Que a população... Que hoje é a região mais populosa da cidade. Que está com cerca de 200 mil habitantes por aí. Acho que deve estar chegando. Não é isso? Quer dizer, então é uma cidade que brota de repente na periferia de outra cidade. Conurbana, né? Conurbana. É verdade. E tem Votorantim do outro lado, né? Que é conurbana, mas só que eles conseguiram a emancipação. Mas elas já nascem juntas, elas são gêmeas, como é que chama quando elas nascem grudadas? Siamesas? Siamesas. Então, diferente de Araçoiaba, por exemplo, que está se unindo, né? Hoje você vai pela Raposo, você vê quase que não tem mais espaço, né? E se você for por dentro, então Sorocaba já está ligado.
Então acho que esse fator é que Campo Largo, estimula. né? Campo Antigo é o Campo Largo. No nosso tempo era Campo Largo. Campo Largo. No seu tempo. Justo. Viu, Fred? Mas esse é um fator, exatamente desse desenvolvimento. Hoje nós não vamos mais procurar o alemão em Itu, mas em compensação o alemão veio para Sorocaba, né? Veio para cá. É o sinal dos tempos, né? Essa reversão é interessante, né? É uma bela casa. E mesmo em termos de São Paulo, você sabe que para comprar roupa em Sorocaba não dava. Não, tinha que ser em São Paulo. Também essa reversão começa a ocorrer também com essas grifes todas aqui nos shoppings. Faz parte desse processo todo. Com a vinda desses shoppings, mas não do nosso, do Elias, assim, que é coisa nossa. É coisa nossa. Tem cara de Sorocaba. Porque ele é sorocabano. Então, esses maiores, potência, como, para citar nomes. Pode citar nome, eu acho que não tem problema, não. Não, Sabe por quê? Porque Sorocaba, hoje você não sabe se está chegando em Sorocaba ou São Paulo. Você vê Iguatemi, depois você vê aquele loteamento chique na entrada de São Paulo, qual é o nome? Alphaville. Alphaville, então, Sorocaba, Alphaville e Iguatemi. Alphaville junto. Você não sabe se está em Sorocaba ou São Paulo. Tem razão. Então, com isso daí, houve essa divulgação muito grande, né? Muito. A televisão, né, concorre muito, os canais de Sorocaba hoje tem 2 canais de TV aberta e tem, acho que meia dúzia de canal fechado. Fechado. Então, acho que tem isso, né? Isso tudo concorre para promoção. Hoje tem mais do que rádio. Não será? Não, de rádio que eu digo, rádio. Não essas rádio de bairros. Ah, sim, de emissoras de rádio. Não sei, não estou bem a par. Mas deve estar por aí. Deve estar por aí. Muito bem, Fred. Sem querer, a gente foi revendo um pouco a história de Sorocaba, o desenvolvimento, né? E fazendo votos que esse crescimento ele continue assim, dessa forma, sem que a gente perca aquele jeito sorocabano que você acabou de falar. O jeito nosso. O jeito nosso. Muito obrigado, Fred. Nada, obrigado a você, Sérgio, mais uma vez. É um prazer, um orgulho também bater esse papo informal e relembrando coisas da cidade. Isso que é importante. Essa turma que veio de fora e também ajudando muito a cidade. E esse pessoal que nasceu agora? Também. É bom, Sérgio. Quando precisar, estamos aqui e continuo à sua disposição. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Cenário. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima semana.